Fala aí, meus caros, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse é o canal Estilo de Verdade. Aqui eu falo sobre estilo e como você pode melhorar a sua imagem para atingir um visual de alto valor. E nesse vídeo específico, eu vou ajudar você a identificar um bom relógio. Então, se você tem interesse em aprimorar o seu visual, se você quer atingir um estilo, se você quer ter uma imagem de alto valor, já se inscreve aqui nesse canal, já me deixa um like e fica comigo até o final, porque eu vou ensinar você a identificar um bom relógio e eu também vou analisar aqui algumas marcas no final desse vídeo, ok? Então vamos lá. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Bom, eu vou falar para você o seguinte, eu não sou relojoeiro, eu não tenho nenhum tipo de treinamento nessa área. Eu confesso que eu já procurei curso sobre relojoaria, aqui no Brasil eu não achei. Eu achei um curso em Londres, tal, mas para mim não teria como eu fazer esse curso, tal. Mas é um assunto que me interessa bastante e eu pesquiso isso já há algum tempo. E como eu sei que é um assunto que muitos homens têm uma certa dificuldade em encontrar material e em se educar nessa área, eu resolvi criar um conteúdo, já que eu sou entusiasta nessa área. Tem alguns livros que eu gosto, que eu indico, né, se alguém quiser estudar um pouco mais essa área, mas é um assunto que não tem assim disponibilidade de cursos. Você tem que ir em fóruns, você tem que geralmente pesquisar com alguém que trabalha dentro dessa indústria. E eu vou explicar nesse vídeo aqui alguns pontos chaves para você identificar um bom relógio. E um pouquinho de história para vocês entenderem esse meu gosto por relógios, né? Eu era criança quando meu pai me deu o meu primeiro relógio. Era um relógio Casio, acho que por isso também que eu gosto de Casio até hoje. E era um relógio, eu não tenho certeza que relógio que era, mas eu acredito que devia ser alguma coisa muito próximo do aquele Casio F91W, que é bem famoso, tem muita gente que usa. E ele era um relógio preto de borracha com uma listrinha azul. Eu tenho esse relógio Casio aqui hoje, ó. É um relógio que eu uso de vez em quando, tal. É um relógio bem simples, mas é um relógio bastante importante no mundo da relojaria. E era alguma coisa nessa linha aqui que eu tinha quando era criança. Eu cheguei a perguntar pro meu pai se ele lembra mais ou menos, mas ele tem uma memória bastante vaga de que modelo que era, então eu não sei precisar. Mas provavelmente foi alguma coisa nessa linha, assim, dos Casio Vintage, que até hoje são bem populares, né? Se você consultar qualquer consultor de estilo, consultor de moda, ou se você procurar essa informação em algum livro específico da área sobre estilo, sobre moda masculina, você vai ver que o relógio é um dos principais acessórios que um homem pode ter. Alguns especialistas dizem até que o relógio é quase tão importante quanto o calçado. E eu também acredito nisso. Eu acho que o relógio é uma coisa muito importante que, infelizmente, muitos homens hoje em dia acabaram deixando de usar porque acreditam que o relógio ele é só um instrumento para você ver as horas, quando não é bem por aí. O relógio ele tem um poder de comunicar algumas coisas, né? Se você usa relógio, esse é um indicativo de que você tem algum estilo. Dependendo do modelo de relógio que você tem, ele vai denotar aí um estilo de vida que você tem. E uma coisa muito importante, dependendo do relógio que você tem, ele é um grande indicativo de status, de poder. E as pessoas elas percebem isso, se você está usando um bom relógio ou não. A menos que a pessoa seja muito leiga nesse assunto, ela só vai ali olhar, tem um relógio no pulso e talvez ver a marca. Mas não necessariamente. Relógio caro é sinônimo de relógio bom? Não necessariamente. Em muitos casos, às vezes você está pagando pela marca, pelo nome que está ali no relógio, e que muitas vezes em qualidade, em custo-benefício, isso não se reflete muito. Então, olha só, muitos casos hoje em dia, principalmente em relógios de moda, relógios que tem ali logo de grifes de roupa, principalmente, em muitos casos não são relógios que estão à altura do que eles estão cobrando. E agora cabe uma pergunta: o que torna um relógio caro?
Bom, a primeira coisa que se vai determinar se o relógio é caro ou não é a marca, é o nome que está ali impresso no relógio. A marca ela é um grande indicativo da reputação, né? Se aquela é uma marca confiável, se aquela é uma marca de respeito, ou se é uma marca que não merece muita moral. Uma outra coisa que torna um relógio caro ou não é aonde ele foi produzido. Geralmente, a maioria dos relógios hoje em dia eles são produzidos na China, ou no Japão, ou os mais famosos, os mais caros, são produzidos na Suíça e também alguns na Alemanha. A Alemanha também tem muitos relógios bons que vêm de lá. Um relógio produzido na Suíça vai sempre ser melhor do que um relógio produzido no Japão, por exemplo? Não necessariamente. Se você pegar um Swatch, que é um relógio de bateria, um relógio que é de plástico, esse relógio não vai ser tão bom quanto um relógio Seiko, um relógio Orient, por exemplo. E relógio feito na China vai sempre ser um relógio ruim? Não necessariamente. Existe uma marca chinesa que é de muito respeito, chama Seagull. E essa é uma marca já bem antiga e essa é uma marca muito boa. Os entusiastas da relojoaria, né, a maioria deles, tirando os caras assim mais snobs, tirando esses caras, a maioria dos entusiastas respeitam muito essa marca chamada Seagull. E a tecnologia do relógio é uma outra coisa que vai determinar se esse relógio vai ser caro ou se ele vai ser barato. Os primeiros relógios, né, eles eram de corda, que você tinha que ficar virando aqui a coroa para o relógio funcionar, e quando acabava a corda ele parava. Depois passaram para os relógios automáticos, né, que eles têm uma massa, como se fosse um pêndulo dentro dele. Conforme você mexe o relógio, ele vai dando corda. No caso, esse relógio que eu estou usando aqui hoje, que é o Orient Bambino, esse é um relógio automático. Conforme você faz o movimento, ele vai dando corda no relógio. Se você parar de usar ele por alguns dias, você vai perceber que esse relógio para e você é obrigado a dar corda e acertar a data, o horário dele todo de novo. Mas os relógios mais comuns, por volta de 90% dos relógios produzidos hoje no mundo, são os relógios a quartz, que são os relógios de bateria que quase todo mundo tem. Geralmente, relógio de quartz é mais barato do que um relógio automático, que é esse de pêndulo que fica dando corda. Geralmente um relógio quartz ele é mais barato do que um relógio automático. Primeiro porque o relógio quartz ele é mais fácil de produzir, ele é mais barato, enquanto que um relógio automático, o processo de produção dele é bem mais manual. São engrenagens, é muita coisa que acaba sendo feito à mão. Quanto mais artesanal for o relógio automático, mais caro ele vai ser. E se você for olhar a máquina, o que tem dentro de um relógio quartz, você vai ver que ele é bastante simples, mas não é sempre assim, né? Existem alguns modelos de relógio quartz, o maquinário, que são feitos na Suíça, que são bem caros. Outra coisa que torna um relógio mais caro são a quantidade de complicações. Todo relógio, né, marca as horas, mas não são todos os relógios que marcam data, que tem cronógrafo, que tem função GMT, que mais? Tem alguns relógios que tem aquela função que mostra as fases da lua. Todas essas coisas a mais são complicações dentro de um relógio. Quanto mais simples, se ele só mostrar as horas, o mecanismo dele vai ser mais simples, por isso ele vai ser mais barato. Quanto mais marcações, quanto mais complicações esse relógio apresentar, maior vai ser o nível de detalhamento do maquinário e por isso o relógio vai custar mais. Tem também o nível de execução de cada relógio. Quanto mais massificado for o relógio e usar materiais mais comuns, mais barato ele vai ser. Agora, se a gente pegar aqui um relógio feito na Suíça, produzido artesanalmente por um mestre relojoeiro suíço, com materiais preciosos, é lógico que esse relógio vai custar bem mais caro. Agora, se a gente pegar aqui, por exemplo, um relógio Casio,
Isso vai ser bem barato. Todas essas coisas que eu falei de marca, aonde foi produzido, se é quartzo, se é mecânico, as complicações, os materiais, produção em massa, artesanal, tudo isso vai ajudar você a ter um norte para saber se um relógio é caro ou não. Só que aí entra uma outra questão. Tem relógios que são baratos, mas parecem caros. E tem relógios que são caros e às vezes não tem um valor percebido tão grande. O que faz então um relógio soar parecer caro, parecer de alto valor, para as marcas cobrarem tanto? Bom, primeira coisa, como eu já falei, o nome, a marca, o que está ali escrito no relógio. E o design. O design tem um papel muito importante em fazer esse relógio parecer caro ou parecer barato. Via de regras, o relógio que às vezes é muito complicado ou que ele é muito robusto, muito pesado, cheio de coisas, esse relógio muito chamativo, ele vai parecer um relógio, muitas vezes ele vai parecer um relógio mais vulgar, um relógio um pouco mais barato. Se você me perguntar que tipo de relógio, que tipo de marca, quais marcas eu recomendo, eu vou falar para você sem hesitar. As marcas japonesas, Citizen, Orient, Seiko e até Casio. Casio não é uma marca de relógio, Casio é uma marca de eletrônicos, né? Mas eles fazem muitos relógios também, né? O que é legal nas marcas japonesas? Acontece o seguinte, antigamente o mercado era muito voltado para os relógios suíços, só que sempre foi caro os relógios suíços, não era qualquer pessoa que poderia ter. Antigamente, aí, os relógios suíços também não eram tão caros, né? Mas não era tão comum os homens usarem relógios. Acontece que em 69, essa marca Seiko, que é lá do Japão, eles inventaram o primeiro relógio a quartz, que ele é basicamente um mecanismo eletrônico com uma bateria. E isso acabou revolucionando o mercado, né? No começo, o relógio quartz era muito caro, e só que com o tempo, como a tecnologia se popularizou e a produção em massa e tal, ele se tornou muito barato. É muito barato um relógio quartz. E isso proporcionou que qualquer pessoa pudesse ter um relógio. E a indústria suíça sofreu muito com isso, né? Esse é um período na década de 70 que é conhecido como a crise do quartz. E essas marcas japonesas, né? Seiko, Orient, elas são marcas que têm tradição no mercado. Por isso que eu recomendo essas marcas, né? Essas marcas japonesas, elas fazem os próprios relógios. Inclusive a Seiko, ela fornece o maquinário para outras marcas montarem os seus relógios. É uma das marcas de relógios mais respeitadas do mundo. Então, se você comprar um relógio japonês, você tem aí uma certeza maior de que você vai estar levando um bom produto de qualidade para sua casa. E como são marcas bem estabelecidas, você vai ter garantia, diferente de um relógio, sei lá, de alguma outra marca aí da China, por exemplo. Falando em relógios da China, esses relógios eu não recomendo, por alguns motivos. Se não for Seagull, que é uma marca bastante conhecida e cara, não é um relógio barato, fora essa marca, eu não compraria nenhum outro tipo de relógio de marca chinesa. Pode até ser um relógio produzido na China, mas não de marca chinesa. Primeiro porque os nomes, né, as marcas que eles criam, são nomes feios, são nomes que fica ali no relógio, não soa bonito, sabe? Soa muito genérico. Igual o design que eles fazem. O design desses relógios chineses é muito genérico, é muito simples, não soa uma coisa especial. Principalmente se você for olhar nesses Wish, Alibaba Express, essas coisas aí, você vai ver uma grande variedade de relógio que não tem um visual bacana. Tem cara de relógio de camelô e tem cara de barato. Uma outra coisa que é meio óbvia é que a qualidade desses relógios é muito baixa. E
Essas marcas, né, na verdade são fábricas que eles colocam qualquer nome ali para vender e são produtos que vão ser vendidos em atacado. E muitas vezes não tem site, você não vai achar tipo, o Instagram dessa marca. E eles vendem, é como se fosse algumas lojas do Brás, eles vendem para sacoleiros. Só que no caso dessas marcas chinesas, né, elas são feitas para serem vendidos nesses sites chineses que são como se fosse Mercado Livre, alguma coisa assim. Então, se você comprar um relógio dessas marcas chinesas, se você tiver algum problema, vai ser muito difícil você conseguir arrumar, consertar esse relógio. Às vezes o relógio ele é tão barato que não vai valer a pena você consertar ou trocar a bateria. Agora, antes de eu te contar o que eu penso sobre esses relógios de moda, esses relógios que a gente vê anúncios no Instagram, nas redes sociais, esses relógios que a gente vê em joalherias. Antes de eu falar para você o que eu penso sobre isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nem toda marca suíça custa uma fortuna. Se você pegar, por exemplo, o Tissot, não é um relógio que é tão caro assim. Eu já cheguei a ver em algumas joalherias aqui, 1.500, até um pouco assim, menos de R$ 2.000. Mas são relógios bem simples. Já os relógios japoneses, se você pegar a Orient, por exemplo, você encontra relógios de 300, 400, 500, R$ 600, e são relógios mecânicos, automáticos, que são relógios de uma qualidade melhor, superior à maioria dos relógios quartz por aí. E tem muito relógio Seiko que chega facilmente aí a R$ 3.000, R$ 4.000, consegue ser bem mais caro que o Tissot, que é feito na Suíça, por exemplo. Mas tem opções mais baratas de Seiko também. Fechando parênteses, então. O que eu penso sobre esses relógios de moda, que são de marcas que não são tradicionais da relojoaria, são marcas ligadas a vestuário, a marca de sapato, de roupa, essas marcas, né? Geralmente elas são vendidas em joalherias aí como a Vivara, Monte Carlo, e esses relógios, deixa eu contar para você como é que funciona o desenvolvimento desses relógios. Essas marcas, Guess, vou ler aqui, gente. Tommy, Lacoste, Gucci, Hugo Boss, Michael Kors, Fossil, Armani Exchange, Diesel, Calvin Klein. Essas marcas, algumas delas podem ser que elas desenvolvam, tem uma equipe de design que vai ter um cuidado maior em escolher material, em escolher maquinário, em determinar a qualidade. Eu imagino que essas marcas elas não vão querer sujar a imagem, o nome delas produzindo um relógio ruim, um relógio porcaria. Só que acontece o seguinte, muitas vezes o que é cobrado por esses relógios não corresponde ao que você vai receber. É muito comum um relógio esses relógios dessas marcas de moda custarem 600, 800, 1.000, 2.000 e muito mais. Para você ficar com um relógio básico em questão de qualidade. Vai ter ali um movimento de quartz, que é um relógio de bateria, que é um relógio relativamente barato. Só que assim, o que você vai ter no lugar vai ser um nome. E pelo menos esse é o ponto positivo. Você vai ter um nome de marca no seu pulso que vai te dar aí algum prestígio. Algumas dessas marcas, como a Calvin Klein, por exemplo, eu dei uma olhada, os modelos deles, eles são produzidos na Suíça, mas a maioria dessas marcas de moda, elas vão produzir na China. E como é que funciona a produção na China? Não só de relógio, mas de qualquer coisa lá na China. Eletrônico, sapato, pode falar da indústria que você quiser. Como é que funciona? Lá na China você tem muitas fábricas que produzem todo tipo de produto. Muitas empresas saem daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, elas vão para lá. As empresas que tiverem as empresas que tiverem verba para investir em pesquisa e desenvolvimento vão desenvolver os seus próprios produtos, como a Nike, por exemplo, e vão produzir lá. Agora, muitas marcas, o que elas vão fazer? Elas chegam lá
e elas vão ver o que tem no catálogo da fábrica. Eles vão ver o que a fábrica já tem disponível lá e basicamente colocar o logo dela ali. Isso é muito comum, gente, não só com relógio, com todo tipo de produto. E eu sei que muita gente tem um pouco assim de preconceito com produtos da China. No nosso caso aqui no Brasil, como o nosso poder aquisitivo não é tão grande, para nós chegam as coisas inferiores. Agora, se você está na Europa, Estados Unidos, a chance que você tem maiores chances de receber um produto um pouco mais caro, de qualidade melhor. Inclusive, como agora a economia chinesa está muito forte, tem marcas que são voltadas só para o público chinês, o mercado interno, e não está interessado em exportar. Porque muitas vezes quem quer levar o produto da China para fora, ele quer um produto barato. E às vezes a fábrica ali na China ela quer produzir um produto mais caro para um chinês que tem um poder aquisitivo maior. Voltando rapidinho a esses relógios de moda, dessas marcas famosas e tal, eu confesso que eu não acho que sejam relógios ruins. Eu acho que são relógios bons, tal. Imagino que essas marcas prezem pela reputação delas, mas eu confesso que eu não tenho muita vontade de adquirir esses relógios. Por mais bonitos que eles sejam, eu não vejo que eles tenham um custo-benefício muito legal. Se for para gastar aí, os mais baratos que você vai encontrar, você vai ver aí, 600, 800 reais. Por esse valor, por esse preço, eu prefiro comprar um relógio Orient automático, que eu acho que é bem mais legal. Você vai ter um relógio que vai durar muito mais tempo com você. Você pode trocar a pulseira, comprar um que vem com a pulseira de metal, trocar por uma pulseira de metal melhor, colocar uma pulseira de couro ou colocar uma pulseira de nylon. E aí você pode explorar, aumentar as opções de uso desse relógio. Eu prefiro assim. Agora, fora essas marcas de moda, a gente vai ter aí algumas marcas nacionais. A gente vai ter aí Chili Beans, James Cook, vai ter Mondane, Tecnos, Champion. Se não me engano, acho que Mondane não é nacional. Mas essas marcas eu percebo, não estou afirmando, mas eu imagino que elas têm menos grana para gastar com pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Observando os relógios que eles oferecem, eu não vejo assim um design muito único. Eu não vejo nada assim muito diferente. O que eu vejo são relógios assim bastante genéricos. Não são relógios horrorosos, mas são relógios bastante genéricos. Só que eles não são tão caros quanto Michael Kors, Fossil, Tommy. Não são tão caros quanto essas marcas, mas eles também não são tão baratos quanto um relógio Casio, por exemplo. Comparando assim um outro, não estou com eles aqui na mão, mas olhando pelas fotos na internet, eu imagino que não tenha muita diferença de qualidade entre eles. Talvez esses relógios de marcas famosas tal sejam uma qualidade um pouco melhor, mas eu suspeito que essas marcas mais nacionais aqui, eu acho que elas também estão com um preço um pouco mais salgado. Se você acompanha tendências de moda, tendência de relojaria, você vai ver que eles vão seguindo o que outras marcas maiores, mais famosas, mais poderosas estão fazendo. Eles vão seguindo a corrente. E sabe, não tem assim, não são relógios que empolgam muito. E já que o que está na moda são os relógios minimalistas, que é esse visual aqui, bem limpo, não tem número, aqui a borda da caixa é bem fininha e tal. Já que esse tipo de relógio, que é o que tá na moda, que é o que está bombando por aí, vou fazer um comparativo aqui rápido, o que eu compraria e o que eu não compraria, tá? Peguei aqui 5 modelos de relógios com um visual bastante similar, com essa estética minimalista aqui, e vamos comparar eles aqui. Vamos lá. Eu peguei aqui esse modelo Casio, peguei esse Tecnos, peguei esse da James Cook, peguei um Aquion, não sei, da Vivara, e peguei esse Monte Carlo aqui. Bom, comparando, eles têm quase a mesma configuração, as mesmas especificações técnicas, quero dizer. Todos eles vão ter o cristal mineral,
Todos eles vão ter a caixa em aço inox, todos eles vão ter 12 meses de garantia. E uma coisa que é interessante, só a Casio e a Tecnos que tem a resistência de 5 atm, né? Que é a prova d'água de 50 metros, resistência, né? Todos os outros, James Cook, Aquion e Monte Carlo, são inferiores, tem só 30 metros de resistência à água. Como você pode ver, as especificações são bem similares, o visual deles também é muito próximo um dos outros, são diferenças mínimas, só que no Casio, a gente tem aqui esse modelo aí, eu encontrei ele por R$180, tem de R$200, mais ou menos nessa faixa. O Tecnos varia também de um site para o outro e tal, mas ele fica entre 200 e 250. Já os outros mais caros, tem esse New England, que é 370, e ele vem escrito New England. Eu pesquisei, eu nunca vi essa marca fora do Brasil, e eu acho que ele é nacional, eu não acho que ela seja uma marca gringa, tá? E olhando assim, eu acho o design deles bastante genérico. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, tem uma marca que chama Daniel Wellington, é uma marca gringa e o visual é exatamente o mesmo, tá? E as outras aqui, essa Aquion, tá na faixa aí de uns 330 e a Monte Carlo é a mais cara. Os relógios deles estão entre aí R$450. Se eu fosse escolher um deles, lógico, se eu tivesse um orçamento mais apertado, eu iria no Casio. Tá aí, abaixo de R$200, é um relógio com uma boa especificação, uma especificação ok. Uma outra opção também pode ser esse Tecnos, só que eu acho que esse nome Tecnos não é um nome assim que soa muito legal, né? É igual o Timex, por exemplo, não é um nome assim que parece alguma coisa assim muito sofisticada. Nada contra o Timex, tá? Eu tenho alguns Timex aqui, mas não é um nome assim que dá um ar assim muito chique. Já esses outros três aqui, o James Cook, o Aquion e o Monte Carlo, eles são um pouco mais caros, eles oferecem um pouco menos, mas eu acho que no geral, assim, a qualidade não muda muita coisa, tá? Se você quiser um nome que impressione, alguma coisa assim, e não se importar de pagar um pouco mais caro, você vai no Monte Carlo. Sinceramente, eu preferia comprar outra coisa. Esse Aquion aqui, ele é um pouco mais barato, tal, é 330, e ele tem, pelo menos, ele tem um pouco mais de personalidade. Já esse James Cook, esse eu não compraria, não. Meus caros, o assunto relojoeiro é bastante extenso, tem muita coisa pra gente discutir ainda. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, vou fazer outras partes, tem muita coisa que eu preciso cobrir ainda, que eu tenho para passar sobre relógios. E eu vou encerrar esse vídeo agora. E eu peço para você, por favor, deixa o seu comentário, o seu feedback aqui embaixo, quais são as suas dúvidas. E não se esquece de se inscrever nesse canal e me deixar um like. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Vou nessa.